Siqueira. Bom, cumprimentar os senhores deputados, as senhoras deputadas, o público presente, os funcionários dessa casa, cumprimentar os integrantes da Polícia Militar, os integrantes da Polícia Civil, os integrantes da Polícia Técnico-Científica, os integrantes da Polícia Penal, cumprimentar todos aqueles senhores e aquelas senhoras que estão até essas horas aí nos ouvindo os senhores deputados, depois dar os parabéns para os presentes, porque essa casa ela vive muito vazia, né? E hoje, olha só, está aqui, eu vendo vários deputados e várias deputadas aqui, sentados, debatendo, e dizer para o governo, para a bancada governista, que, em que pese que nós, do PT, do PSOL, da Federação, nós vamos votar a favor do projeto, nós não somos contra o projeto. Nós vamos votar a favor, mas aqui... Não, mas aqui a gente veio para trabalhar, nós não viemos aqui. Nós estamos aqui para trabalhar, se precisar ficar até amanhã, a gente fica. E é papel da oposição debater, sim. É papel da oposição chegar aqui e debater, mesmo que nós, inclusive, votar só após a situação colocar o quórum. Isso é regra do parlamento. É regra do parlamento. Então, me estranha muito pessoas falando de horário, querendo ir embora. A gente tem hora para sair de casa. Para chegar, não. Nós temos hora para sair de casa. Porque eu vejo aqui, vocês estão reclamando, à toa. Porque, olha, desde quando eu cheguei aqui, é a segunda ou terceira vez que eu vejo processo de votação nessa casa. Aqui praticamente não se vota nada. Projeto de deputado aqui não é votado. Então, é a segunda ou terceira vez que eu estou vendo, né, que os parlamentares estão aqui honrando o voto que o povo lhe deu. Que o parlamentar está aqui debatendo, discutindo. Esse é o nosso papel. Não há de se reclamar, não há de se falar em horário. Não há de se falar em horário. Se precisar ficar aqui até amanhã, nós vamos ficar. Eu sou da área dos combatentes. E quantas vezes nós ficamos 36 horas na rua? Agora, porque ficou uma horinha a mais, 2 a mais, estão reclamando? Não é possível isso. E vou dar a partes para todos os integrantes da esquerda que quiser fazer uso da palavra, terão os apartes. Deputada Beth Sael. Muito obrigada pela sua gentileza de me conceder esse aparte. Eu acho estranho, deputado Reis, a gente está sendo aqui chamado de hipócrita. Eu estou há algum tempo aqui nessa casa, alguns anos. Todas as vezes a gente discute. Um assunto como o salário mínimo, elevação de valor de salário mínimo, é um assunto que merece debate, merece discussão. Isso não significa que nós somos contra. Eles querem colocar nos nossos encaminhamentos, nas nossas discussões, algo que nós não estamos fazendo. Nós estamos sendo transparentes, como tão bem mostrou aqui o deputado Donato, que mostrou aqui, e vocês também... Olha, eu estou falando, gostaria que ele parasse de retrucar aqui nas minhas costas. Eu não o fiz quando você estava falando. Então, eu gostaria que você não fizesse também quando eu estou falando. E vocês... Não fomos nós que começamos a falar de secretária, etc. E o assunto é amplo. O debate não pode ser engessado aqui, não. Aqui as pessoas têm que falar. Vocês subiram na tribuna, falaram da viagem do Lula, que gastou 6 bilhões, mas que está trazendo investimento de 50 bilhões. A própria cônsul da China, que o deputado Gil Diniz estava ali, falou isso. O Gil Diniz presenciou. Vocês falaram da cama, vocês falaram dos gastos, e aí a hora que a gente vem e fala do gasto da secretária, não pode falar. Que é isso? O que virou isso aqui? Da gravata também. É uma assembleia de um lado só? Eu nunca vi isso. Vocês podem estar acostumados com isso. Nós não estamos. Nós fizemos aqui oposição durante anos. E a gozação também faz parte disso, né, deputada? A senhora é muito elegante nas suas práticas. Eu nunca fiz isso, nunca debochei da sua fala. Nunca debochei. Talvez esse aprendizado fosse importante para a senhora também deixar de debochar da falha alheia, sobretudo quando é mulheres que estão falando aqui. Como aconteceu com a deputada Paula. Como aconteceu há pouco com a deputada Paula, que também foi tratada com muita deselegância aqui.
Acho que nós temos que desarmar os espíritos, fazer oposição, nós vamos continuar fazendo. E vamos debater, sim. E vamos debater, porque esse é um assunto importante, e não é. E quero dizer mais, deputado Reis. Há servidores públicos nesse Estado que têm como salário base não atinge o salário mínimo. E a deputada Bebel certamente vai mostrar isso, porque é uma sindicalista à frente do sindicato mais importante desse país. E eu tenho certeza que ela vai apresentar isso durante a sua fala. Então, nós vamos mostrar, não só falamos, como provamos, que há servidores que não atingem o valor do salário mínimo do Estado. Então, senhor deputado Reis, muito obrigada pelo seu aparte. Espero que essa elegância sua contamine os demais deputados e deputadas dessa casa. Disponha sempre, deputada Betsão. Bom, eu quero agradecer aqui o xerife do consumidor, porque agradecer também o presidente dessa casa, deputado André do Prado, porque são pessoas que, sempre que a gente tem um problema, eles estão dispostos a ouvir e encaminhar as demandas. Eu apresentei, presidente André do Prado, eu apresentei 2 emendas a esse projeto. 2 emendas. E uma das emendas minha foi acatada. E o deputado Caio França também apresentou uma emenda e, por coincidência, a ideia dele também foi muito similar à minha ideia, né? Que é estabelecer esse mínimo de R$ 1.550 para os cuidadores de idosos, né? Os cuidadores de idosos que exercem um trabalho fundamental, um trabalho extraordinário, né? E eu até, senhores deputados, senhoras deputadas, eu até não sei o alcance, eu ainda não visualizei, deputado Gilmacê, o alcance do salário mínimo regional, né? Porque eu andei entrevistando alguns profissionais para saber se eles recebiam esse salário mínimo regional e, por incrível que pareça, eu descobri que poucas pessoas recebem. Inclusive, para as empregadas domésticas, tem muitas empregadas domésticas que recebem menos do que um salário mínimo nacional. Então, o governo ele apresenta um projeto, ele aprova um projeto, mas eu tenho que analisar depois a aplicação desse projeto, né? Porque senão vira um faz de conta. A fiscalização na aplicação desse projeto. Se ele realmente produz os resultados pretendidos, né? Porque quando você vai conversar no dia a dia, quando você vai conversar com os empregadores, com os empregados, a gente percebe que esse salário mínimo regional não está chegando na mão dessas pessoas. Então, simbolicamente, eu falo, olha, o salário mínimo regional aqui é R$ 1.550, mas eu tenho funcionários públicos, concursados, trabalhando em repartições públicas, com salário base, né, que nós temos que entender isso. Por que o salário base? Porque os cálculos dos benefícios, os cálculos são feitos em cima do salário base. Os cálculos não são feitos em cima do bônus, das gratificações. Então, existe aqui, por detrás de toda essa história também, uma enganação, uma mentira, né? Então, eu estou pegando muito, inclusive pedir para o xerife do consumidor, o líder do governo, nos ajudar com relação aos oficiais administrativos que trabalham na Polícia Civil, que trabalham na Polícia Militar, que trabalham na Polícia Penal, que trabalham no Detran. E nós temos oficiais administrativos trabalhando em vários setores da administração pública. Porém, o salário base deles está em torno de R$ 690. Quer dizer, o governo, por que o governo não reajusta o salário e paga o salário real? Por que o governo não fala, pelo menos para o nosso funcionário que está aí no dia a dia, e funcionários que trabalham 12 horas. Aqui eu vi alguns deputados reclamando porque dizem que está um pouquinho tarde. Nós começamos a sessão aqui às 14 horas,
né? E está um pouco tarde. Imaginem vocês, os funcionários que trabalham lá na saúde, na educação, na segurança e que cumprem jornadas de 12 horas. E no seu Olerite, R$ 690 de salário base. Aí o governo dá um abono, o governo cria um abono, inclusive ele vai ter que mandar um novo projeto para cá, para criar esse abono, que é para complementar o salário. Por que o governo faz isso? Para os benefícios não incidir sobre a totalidade e incidir tão somente no salário base. Então, seria muito importante que nós, porque, veja bem, quando a gente apresenta as emendas, e houve várias emendas, é o povo querendo dar uma resposta para o povo, porque aqui é o povo. Os deputados que estão aqui, independente de esquerda, de direita, de centro, eles receberam o voto popular. O povo delegou a eles essa representatividade, independente de ser governista ou não. Até porque essa questão de ser governista ela é muito transitória. Amanhã tem um outro partido governando e essa bancada que está em torno desse governo já muda para o outro, né? Então, isso é muito transitório. Não é uma coisa eterna, né? Então, por que nós, representantes do povo, não possa reformular esse projeto e dar as respostas que a população quer? Que aquele trabalhador, que aquele funcionário que está lá no Departamento de Polícia Judiciária, que está lá trabalhando no Instituto Médico Legal, como ontem teve aqui na audiência que nós fizemos para avaliar o projeto dos policiais, o PL 75, o PLC 75 de 2023, por que não dá essa? E não é uma resposta enorme. Às vezes são questões que dá para se resolver. O senhor me dá só um minuto? Vossa Excelência fala quanto quiser. Obrigado, deputado Reis. Só para dizer ao senhor, eu também concordo com Vossa Excelência que esse parlamento, nós estamos aqui eleitos para realmente falar pela população. Nós somos representantes legais dessas pessoas que estão aí fora, esperando algo da gente. Só que eu entendo e concordo que tem que melhorar o salário dos funcionalismos também, mas nós, depois de 30 anos, deputado Reis, Vossa Excelência que acompanha a política, também está há muito tempo junto aí, depois de 30 anos, nós temos um governo novo com transição. Porque durante 30 anos nós tivemos governos que só mudavam o nome. O governo era o mesmo, era uma transição que não existia. E lembrar que é um governador que está pegando um orçamento passado, do governo passado, que está executando o orçamento do governo passado. Então, eu acredito que o governador Tarcísio, sua equipe, deve estar estudando, creio nisso, para que a gente possa resolver esse problema, porque eu também concordo com Vossa Excelência que tem que ser resolvido. Acabar com essa ideia de abonos. Tem que resolver. Mas nós temos que entender que ali o governador Tarcísio está executando ainda o orçamento passado. Então, vamos dar crédito a ele, acreditar que, para o futuro, logo, a gente consiga que estar votando, discutindo e votando o salário do funcionalismo, assim, e acabando a vez por toda com esse programa, vamos dizer assim, de abono. Muito bem, deputado Jomaci. Eu tenho feito algumas indicações ao governo. Eu acho, deputado Jomaci, que seria bom que o governo pudesse constituir uma mesa de negociação permanente com o setor público, com os funcionários públicos. Coisas que ele talvez não tenha essa resposta de imediato, mas pudesse sinalizar no tempo que está em construção, estabelecer prazos, né? Porque tudo isso que Vossa Excelência fala, e eu que sou funcionário público de carreira, eu sou do chão de fábrica, eu sou lá do serviço no dia a dia. Eu estava como vereador e acumulando a função de investigador de polícia, né? Então, eu conheço o chão de fábrica e eu sinto a repetidora do que realmente está acontecendo lá no chão de fábrica. Então, essas questões são questões que vêm, é verdade, Vossa Excelência tem razão, não é uma coisa que criou agora, vem do negligenciar de N governos, né, que foram passando, o governo do João Enganador, né, do PSDB, que enganou tanto a gente, falou que nós seríamos a polícia mais bem paga do Brasil, perdendo só para o Distrito Federal. Isso ele prometeu, eu tenho os vídeos, né? Então, outros governos, mas seria bom que nós pudéssemos ter essa comissão
E esse projeto, por exemplo, eu enxerguei esse projeto, deputado Gilmaci, como uma forma de dar uma resposta, pelo menos aos oficiais administrativos, que agora, com o que aconteceu com relação... Para terminar, senhor presidente, o que aconteceu com relação à insalubridade deles, eles recebiam R$ 785 em insalubridade, e numa tacada do departamento médico passou para 196. Ele tem um salário de R$ 1.200, mas 196, quer dizer, aqueles R$ 780, que era um complemento, foi reduzido a 196. Então, que nós pudéssemos, sim, essa Casa de Leis, todos os deputados de direita e de esquerda, deixasse um pouco esse discurso ideológico, e olhasse para o povo que está sofrendo, que realmente desse a resposta para o povo. Não adianta vir fazer aquele discurso, para elogiar... concluir, deputado Reis. Para concluir. Elogiar a B, C, só que o servidor está sofrendo, o salário está R$ 690, o salário base, não resolve a complementação dele, não resolve a insalubridade. Então, que nós pudéssemos, sim, dar resposta para essas questões. Muito obrigado, senhor presidente. Por comunicação, senhor.